Olá, novamente. Eu gravei um vídeo de uns 25 minutos agora, enquanto eu lavava a louça, e descobri que cortou minha cabeça, então eu era simplesmente o tronco aparecendo no vídeo enquanto eu lavava a louça. E eu resolvi gravar novamente. Eu acho que a Bruna deve estar chegando daqui a pouco. E como vocês perceberam, o cenário mudou, porque eu mudei de casa. Eu saí da casa dos meus avós e eu e a Bruna resolveu vir morar junto, que está sendo uma ótima experiência. E eu ia falar até agora, mas acredito que vai permanecer para sempre uma ótima experiência. Obviamente vai surgir algum desgaste, algum estresse que a gente não consegue visualizar agora, mas isso é a vida também, né? A gente não pode fingir que tudo vai ser mil maravilhas sempre. Mas como a gente conversa muito sobre relacionamento e sobre como está sendo a nossa relação dentro de casa e as coisas, as tarefas, a gente distribui muito bem. Eu acredito que de uma forma bem leve a gente consiga lidar com tudo isso. Eu falei durante o vídeo sobre como a gente precisa ser mediano nas coisas que a gente não gosta de fazer e ser excelente em coisas que a gente quer fazer. E isso não é ideia minha, eu só tô, de certa forma, replicando algo que eu vi em um canal que eu gosto muito, que é do Arthur Miller. E às vezes as pessoas não conhecem outras pessoas, né? Na verdade, a maioria do tempo a gente não conhece outras pessoas. E outros produtores também, às vezes a gente fica tão preso em assistir as mesmas coisas que a gente não abre as portas para ser apresentado para alguém que possa, às vezes, mudar a nossa vida. E o Arthur Miller, ele é um desses caras que mudaram e mudam a minha forma de ver o mundo, a vida, o agora. Pela forma que ele consegue visualizar que às vezes são pensamentos que eu estou tendo, mas totalmente soltos, e ele vem e traz também, sabe, mais concreto ao momento, e eu consigo visualizar o que eu realmente queria dizer quando eu não tenho palavras. Então é algo meio absurdo sobre como a gente consegue se conectar com alguém que nem conhece a gente, que está morando a quilômetros de distância da gente. Mas, novamente, é sobre a gente se empenhar mais nas coisas que a gente quer fazer. Minha vida ela mudou da água pro vinho, e isso não quer dizer tipo, do ruim pro bom. Os dois momentos eram bons, mas em proporções diferentes. Mas hoje eu consigo visualizar a vida, visualizar a minha fase adulta de uma forma que eu não conseguia visualizar. Antes eu não conseguia me considerar um adulto, que é muito absurdo, porque eu tenho 29 anos. Porque talvez eu não tinha tantas responsabilidades como eu tenho agora. Então, estar vivendo esse momento agora é sensacional pra mim. E eu percebi que eu me dedico pra caramba em tudo, assim. Às vezes eu ainda preciso, na maioria das coisas eu ainda preciso melhorar muito, mas eu tento me dedicar a essas coisas porque são coisas que eu realmente gosto de fazer, como cuidar aqui da nossa casa, porque é só eu e a Bruna também, então não tem muita sujeira, não tem muita louça. Tem 2 pratos, 2 copos, na verdade são 4 copos, que eu não sei porquê. Mas, enfim, 2 Tupperware e poucos garfos e facas. Acaba que eu dedico esse tempo de qualidade. Eu acho que a Bruna chegou, não sei. Mas eu aprendi a me dedicar com excelência no que eu quero fazer nesse tempo de qualidade que eu venho tendo dentro de casa agora, e que eu consigo dedicar ainda mais aos meus sonhos. Nesse meio tempo eu fiz um teste numa cozinha profissional, que é algo que eu realmente quero fazer da minha vida, mas por questões financeiras eu não consegui concretizar isso, até porque agora morando junto com a Bruna a gente paga aluguel e tem todas as coisas, e compras, e água, luz, internet. Acaba que os gastos são altos, a gente tem um custo de vida consideravelmente alto, mas ter essa experiência me mostrou ainda mais que o que eu quero fazer não é o que eu estou fazendo agora. E eu preciso dedicar ainda mais para isso. Eu preciso dedicar ainda mais para as coisas que eu quero colocar em prática, como um canal
que eu preciso, e eu entendi agora que eu quero fazer que isso vire algo profissional e que eu consiga tirar dinheiro disso aqui e fazer algo que eu gosto, que é o produzir conteúdos. E por não conseguir antes visualizar essa ideia de profissionalizar isso aqui, eu meio que abri a mão de gravar, assim como eu fiquei esse 1 mês sem gravar, o que eu pretendo não deixar acontecer novamente. Eu quero me comprometer em gravar vídeos toda semana, né, e quem sabe 2 vídeos por semana, mas eu também não posso, porque a gente tem uma rotina muito corrida, então eu preciso gravar quando eu tenho essa disponibilidade e quando eu tô bem para poder falar também, ou quando eu estiver mal, gravar sobre coisas tristes, mas sabe, eu tenho que gravar quando eu me sentir à vontade, mas ao mesmo tempo eu tenho que me fazer sentir à vontade o tempo inteiro, porque se eu quero que isso se torne uma fonte de renda, que eu quero que isso seja algo profissional também, eu preciso produzir mais. Eu preciso criar novos modos de fazer com que o meu sonho de viver da gastronomia e fazer isso aqui acontecer se entrelace. Então, estar gravando em cenários diferentes, eu tinha gravado lavando a louça, para vocês verem como eu sou um cara muito prestativo para fazer o básico. São coisas diferentes. Eu quero gravar cozinhando enquanto a gente troca uma ideia. Eu preciso urgentemente comprar um microfone decente, porque nenhum dos 2 microfones que eu comprei é decente e eu gastei uma mega grana neles. E, enfim, é aprendizado, né? A gente parar de ser mula na vida e começar a pesquisar mais e mais e mais antes de sair rasgando dinheiro com coisas de média ou baixa qualidade. De certo modo, o que eu vim trazer aqui é: a vida ela vai mudar pra caramba, assim como você não tem controle do que o outro faz, você também não vai ter controle sobre a vida, sabe? Você tem que ir se adaptando, você tem que, obviamente, tentar mexer os pauzinhos para que aconteça o que você quer que aconteça, mas isso não significa que vai acontecer, nem todos os seus sonhos vão se tornar reais, e tá tudo bem, a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações da vida, mas a gente precisa fazer o máximo que a gente conseguir fazer para que aquilo que a gente almeja se torne real. Pode não se tornar, mas você tem que fazer o máximo sobre isso. Não adianta você dar o seu melhor em algo que você não quer fazer para sua vida, assim como eu não quero viver da marcenaria. Não adianta eu querer ser o melhor marceneiro do mundo, se não é isso que eu quero fazer. E deixar as coisas que eu quero fazer, que é viver da gastronomia, ser um ótimo, um excelente cozinheiro, um excelente profissional, sabe? E fazer isso de uma forma mediana e deixando para trás e não, sabe, não ir praticando e não ir estudando. Eu tô lendo um livro que tá no escritório agora, que é sobre gastronomia. Eu nunca tinha feito isso. Então, antes eu só pegava, olhava uma receita e falava, mano, é isso, vou fazer. E hoje não, hoje eu tô estudando sobre o sal, os tipos de sal. E aí depois tem ácido, gordura, eu esqueci qual que é o 4º elemento agora. Mas, enfim, eu tô tentando me dedicar mais ao meu sonho do que ao sonho dos outros, ao sonho do meu patrão, que é ficar rico com a marcenaria dele. Isso quer dizer que eu vou fazer um serviço ruim? Não, mas é um serviço mediano. Eu sou pago para fazer isso e isso eu vou fazer. Ponto final. Eu não quero mais perder minhas noites de sono, não quero chegar estressado dentro de casa, porque eu tô fazendo algo que eu não quero e por isso eu vou me desgastar, e aí junto a isso eu perco minha vontade de fazer coisas novas e testar coisas novas. Então eu acabo meio que me perdendo disso tudo. Então ter a experiência de ir fazer um teste numa cozinha foi algo sensacional para mim. Eu vou deixar em algum canto aqui a foto do ovo cremoso que eu aprendi. Parece a coisa mais idiota do mundo, mas é muito difícil de fazer e eu não tinha ideia de que um ovo poderia ser tão complicado assim. Então ter essa experiência é algo que mudou a minha visão sobre a comida, porque eu já tinha uma visão que eu achava muito boa sobre a comida, né, tipo, uma forma respeitosa, mas quando eu tive essa experiência, a minha cabeça deu uma explosão, porque eu vi, cara, eu não tenho a mínima ideia do que é isso, e eu não sabia que, tipo, o que eu achava que era respeitoso ainda não era 1%. A forma com que os outros profissionais que ali estavam tratavam o alimento e tratavam tudo, sabe? Tipo, desde a hora que o pedido é feito ou antes do pedido ser feito, quando tá na preparação de algumas coisas que já tem que estar meio que organizadas. Tipo,
é maravilhoso. Então eu quero conseguir trazer isso pra cá, para que de uma certa forma inspire pessoas a que queiram cozinhar, poder cozinhar, e mesmo que não seja de uma forma profissional, mas cozinhar em casa para a família, para os amigos, para o amor da vida de vocês, e também dar a cara a tapa para o sonho de vocês, que seja lá viver da música, desenhar, fotografar, sabe, fazer cerâmica fria, que é algo que a Bruna tá fazendo e é muito legal, tá? Não sei fazer, mas eu observo ela fazendo, eu acho muito legal. Ela é que não tem nenhum aqui perto de mim agora, mas quando tiver eu vou gravar em algum momento ela fazendo para mostrar para vocês. Então, ter essas paradas para fazer é sensacional, sabe? Você precisa sim ter hobbies saudáveis para fazer coisas além do que eu quero profissionalizar. A cozinha eu quero profissionalizar e o YouTube eu quero profissionalizar, e coloquei isso, sabe, muito certo na minha mente. Mas algumas outras coisas, como desenhar, eu sempre gostei, então eu quero tornar isso só um hobby legal, sabe? Eu não quero profissionalizar o desenho, mas eu quero sempre conseguir fazer isso de uma forma que eu utilize esse hobby para distrair a cabeça. Eu quero ter mais hobbies, eu gosto pra caramba de jogar videogame, pra mim é um hobby. Então, o cozinhar eu já não vejo mais como hobby, mesmo cozinhando em casa, eu já vejo de outra forma. Eu não consigo falar que é de uma maneira profissional, mas ela também não é mais um hobby, ela está em um patamar que eu ainda não consegui identificar. Isso tudo aqui é só para dizer que eu voltei e que eu estou numa grande confusão. Minha cabeça é sempre um caos danado, e para mostrar para vocês que muita coisa vai vir, tá? A gente vai aprofundar em muitas coisas, vocês vão ver eu cozinhando, estou fazendo uma geleinha de pimenta, ó, filé, e talvez seja a primeira coisa que eu vou gravar, porque ela é fácil e vocês têm que fazer isso em casa para comer com qualquer coisa, com uma torrada, com carne, enfim. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Não no próximo, mas o próximo, que talvez seja o primeiro que eu vou estar cozinhando. Enfim, é isso a confusão. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Isso ajuda muito no meu sonho e na minha profissionalização disso aqui. Beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo. Espero que tenham uma boa tarde. Espero que tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um grande beijo e tchau!